Vamos para a palavra do Senhor, vamos ler o que está lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 10. No versículo 6 diz o seguinte: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus ali, ele coloca dois tipos de pessoas pra gente: a pessoa que é orgulhosa e a pessoa que é humilde. Ele diz que Deus, ele se opõe às pessoas que são orgulhosas. Isso não quer dizer que Deus seja ruim, não, mas Deus se opõe à pessoa orgulhosa justamente porque a pessoa orgulhosa não reconhece que precisa dele, não reconhece que precisa da ajuda de Deus. É uma pessoa de nariz em pé, uma pessoa cheia de si, uma pessoa que não consegue dar o braço a torcer, uma pessoa que não consegue reconhecer os seus erros, é uma pessoa orgulhosa. E por isso Deus se opõe a ela. Na verdade, é aquela pessoa que ela não permite a ação de Deus na sua vida. E essa pessoa orgulhosa, ela é o contrário da pessoa humilde. A pessoa humilde reconhece quem ela é. A pessoa humilde consegue dar o braço a torcer, consegue reconhecer que está errada. E por isso a palavra diz aqui que Deus dá graça a essa pessoa. Ele recebe a graça de Deus quando se coloca numa posição de humildade diante do Senhor. Então, a gente entende aqui que nós precisamos ser humildes diante da presença dele. Entendido isso, no versículo 7 ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Antes de tentar resistir ao diabo para que ele fuja de nós, nós precisamos nos submeter a Deus. Com essa postura humilde que a gente aprendeu no versículo 6. Não tentem lutar com as suas próprias forças. Não tentem resistir ao diabo por vocês mesmos, porque não vai dar certo. Antes de tudo, se coloquem humildemente diante de Deus e submetam-se a Ele. No versículo 8, ele diz, e ele continua falando sobre humildade: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E por que ele está falando sobre humildade aqui? Porque só vai se aproximar de Deus quem reconhece que precisa da ajuda dele. Não tem como eu me aproximar de Deus se eu nem reconheço que preciso da ajuda do Senhor. Então aquela postura humilde vai fazer com que a gente cada vez mais entenda a necessidade de buscar ao Senhor, de se aproximar dele. É importante a gente dizer aqui que Deus, ele não está condicionando, ele não está dizendo que ele só se revela a gente a partir do momento que a gente busca ele, não. O que ele está querendo dizer aqui é que quanto mais a gente busca se aproximar do Senhor, mais a gente vai experimentar a presença dele. E aí na continuidade ele diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. O que ele está querendo dizer aqui pra gente é que essa caminhada com o Senhor vai exigir de nós renúncia. Limpem as mãos, purifiquem o coração. Nós estamos aqui caminhando com o Senhor, não tem como a gente caminhar com o Senhor e viver uma vida de pecado. É preciso que a gente entenda que a partir do momento que a gente vai se aproximando do Senhor, a gente vai ser convidado também a abandonando nossos velhos hábitos, nossos pecados, aquilo que precisa ser transformado dentro do nosso coração. E é interessante aqui que diz no versículo 9, logo em seguida, ele diz: entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E por que ele está falando isso? É muito interessante a gente deixar isso bem claro aqui. Isso é sensacional para o nosso entendimento, porque ele está dizendo aqui que a partir do momento que a gente vai se aproximando de Deus, quer dizer, cada vez mais que a gente vai se aproximando da luz, que o Senhor é luz, mais a gente consegue perceber dentro de nós os nossos pontos escuros, os nossos pontos que ainda precisam ser transformados. Quanto mais a gente vai se aproximando do Senhor, mais a gente vai vendo a necessidade de mudança. E aí, a consequência lógica disso é que a gente se entristece, lamenta, chora, a gente fica triste. A gente realmente chora na presença do Senhor, e é uma tristeza boa, porque é uma tristeza que vai produzindo em nós arrependimento, e é um arrependimento que vai fazendo com que a nossa vida seja transformada pelo Senhor. Não é uma tristeza com fim em si mesmo, mas é uma tristeza que é fruto daquela humildade
que nos faz se aproximar do Senhor e reconhecer aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. E logo depois desse arrependimento, o Senhor nos restaura a nossa alegria, restaura a nossa vida e nos faz viver a verdadeira alegria. Mas antes disso é preciso que a gente se entristeça, que a gente se lamente, que a gente chore. Todos os momentos que a gente olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer e conseguir enxergar aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. No versículo 10 ele finaliza dizendo: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E esse exaltar não é colocar numa posição de poder, status, fama, não. É nos aproximar cada vez mais do Senhor. É nos colocar para cima, para mais perto dele. Então que o nosso coração ele seja um coração humilde diante de Deus. E a gente só vai ter a ganhar com isso na nossa caminhada espiritual, porque a partir do momento que a gente se coloca com humildade diante dele, a consequência é que a gente vai entendendo a necessidade de se aproximar dele. Quanto mais a gente vai se aproximando dele, mais a gente vai entendendo a necessidade de abandonar a nossa vida de pecado e aqueles hábitos ruins que precisam ser mudados dentro da gente. Aí a gente lamenta, a gente chora, a gente se entristece na presença de Deus. Essa tristeza que é fruto de um coração arrependido, um coração que não quer mais viver aquela mesmice, mas quer todos os dias ser despertado pelo Senhor. E aí a gente, numa postura humilde, a gente se humilha diante do Senhor e Ele nos exalta, Ele nos leva para mais alto, Ele nos coloca para mais perto dele. Então guarde essa palavra no seu coração, seja despertado pelo Senhor, entendendo que um caminho para esse despertamento é a humildade diante do Senhor e do que Ele tem para nossa vida.